Bem-vindo ao Mentes que Inspiram. O nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa extremamente inspiradora, que tem uma história linda de vida. E por ele ser essa pessoa especial, eu queria fazer uma abertura também especial. Então eu vou ler para vocês um textinho que eu escrevi com todo carinho e que eu acho que vai resumir bem quem é o Alberto Moura. Existem pessoas que transformam a educação não apenas com conhecimento, mas com sensibilidade, com empatia, com propósito. O nosso convidado de hoje, ele é um desses exemplos. Um educador que há mais de 20 anos ele dedica a sua vida à inclusão e à valorização das diferenças. Ele é psicopedagogo, especialista em educação especial, em atendimento educacional especializado, e ele tem inspirado centenas de professores e famílias por todo o Brasil. No Mentes que Inspiram hoje, eu tenho o prazer e a honra de conversar com Alberto Moura sobre o poder da inclusão que transforma vidas. Vem com a gente. Bem-vindo, Alberto, ao Mentes que Inspiram. É uma honra te ter aqui, né? Foi uma construção assim de formiguinha para te ter aqui no programa. É uma pessoa fantástica que tem uma história linda de inclusão. Só que a história dele ela começa há mais de 20 anos atrás. Quase 2 décadas trabalhando com educação inclusiva, com educação como um todo. Fala um pouquinho sobre isso, Alberto. Assim, aonde começou o teu trabalho? Como é que o Alberto chegou na educação e como é que o Alberto está onde ele está hoje, assim, sendo referência em relação à educação inclusiva? Vanessa, é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje, né? E falar de inclusão é algo que, com certeza, né, poderíamos ficar aqui horas e horas conversando e eu tenho certeza aí que nós não encerraríamos o assunto, né? A minha história começou há 20 anos atrás, né, como tu trouxe, trabalhando num antigo asilo, entre aspas, que era um lugar onde tinham pessoas de terceira idade e também pessoas com necessidades especiais, né, no qual eu prestava um serviço voluntário e eu percebi que precisava, né, fazer algo diferente para aquelas pessoas, né? Então eu comecei plantando feijãozinho no algodão, levando a minha irmã quando criança, levando meus vizinhos para prestar esse serviço para essas pessoas, trazendo algo diferente. Ali eu percebi que realmente o meu chão seria educação especial. Ai, que linda essa história, quando a gente começa com trabalho voluntário e vê propósito, né? E me diz uma coisa, como é que a inclusão chegou na tua vida de uma maneira em que tu percebeu que ela seria a tua missão? Eu acho que me sentindo também, né? Acho que todos nós percebemos quanto algumas facetas na nossa vida que a gente também tem dificuldades, né? Sendo diferente, às vezes sendo um pouco mais agitado, ou sendo um pouco mais perfeccionista, ou tendo algumas pessoas têm algum modo diferente de operar, né? Uhum. Como fala a doutora Ana Beatriz, né? Os cérebros, eles pensam demais, eles são mais ativos, né? Então, eu acho que todos nós fazemos parte de um processo diferente. Sim. Então, eu também me incluo nesse processo, me sentindo como uma pessoa diferente. Talvez não como público-alvo, mas sim me observando e observando o outro, né? Eu acho que esse processo de empatia, ele também precisa ser especial. E você acha que a empatia, ela nasce com a gente ou a empatia é algo que a gente aprende com o outro, na convivência com o outro, no Eu nosso acho, dia a dia? penso que a gente aprende com a modelagem, né? Com o próximo, né? Então, acho que os pais, eles fazem isso, né? E hoje a gente conversava ainda pela manhã sobre isso, né? O quanto que uma mãe, um pai, né? Eles ensinam os seus filhos a terem os sentimentos, a sentirem aquela sensação, né? Tô feliz, tô triste, né? Tô chateado, tô bravo. Então, acho que isso é construído desde pequeno. E você lembra de algum aluno, alguma história que te transformou de maneira bem pessoal, Alberto? Sim, há uns 15 anos atrás, uma menina com paralisia cerebral, no qual ela era cadeirante, né, fazia uso, né, de uma cadeira de rodas, né, dependia muito de uma monitora, e eu percebi que ela tinha funcionalidade somente de um dedo. Ali eu percebi no atendimento educacional especializado que a gente poderia começar com o uso do notebook e o uso do mouse a partir dessa tecnologia, né? Que E, bacana. e ali foi algo que me marcou bastante, né? Porque eu percebi que deu certo. A gente diminuiu o uso da monitora em sala de aula, colocamos a tecnologia e foi uma das inclusões que penso eu que teve o maior sucesso, assim, na minha carreira, né? Perfeito. E tu trabalha muito tempo com atendimento educacional especializado dentro das escolas. O que, na tua opinião, faz uma escola realmente
ser inclusiva e sair da inclusão apenas no papel, que é algo que a gente vê muito por aí, né? As pessoas falando muito de inclusão, tem um baita, um belo projeto de inclusão ali lindo que a gente sabe que poderia dar muitos frutos, mas acaba ficando só na vontade, né? Então, como é que uma escola faz para realmente ser inclusiva e sair do papel? Vanessa, penso que a inclusão, na realidade, ela tem que ser, né, remodelada. Eu sempre digo que a política de educação especial já é muito antiga, né, desde 2008, só que o que antecede isso também já são as vontades, né, os desejos das pessoas e incluir de fato, né? Sim. Então, penso eu que dentro desse propósito, a inclusão ela tem que ser redefinida, né? Eu não acho que deve ser Sim. somente um querer, uma vontade de um gestor ou de uma mantenedora. Penso que deve ser uma proposta muito maior, né? Uma Perfeito. mudança de prática, uma mudança de ações. Não é só eu garantir o monitor ou eu falar que eu estou incluindo, né? Eu sempre digo que são duas palavrinhas, a equidade e a igualdade. Quando elas duas se conversam, a inclusão ela vai estar acontecendo. Então, penso que é uma mudança de práticas, né? Práticas pedagógicas. Eu entendo assim que esse teu olhar carinhoso para dentro da escola é muito bacana, né? A gente conseguir trazer realmente essa sensibilidade, né? A equidade e a igualdade, né? Dentro do seu sentido amplo de palavra para dentro da escola. Mas aí vem a pergunta, né? Aonde realmente se inicia o trabalho de inclusão dentro da escola? Quando tu chega numa escola, por onde é que a gente começa com esse trabalho de inclusão? Penso que a gente sentindo o estudante, né? A gente tem que sentir o aluno, o estudante, né? Como que ele de fato aprende, quais são os caminhos do aprendizado dele, né? Será que ele precisa de um engrossador para um lápis? Será que ele dá conta de se alimentar sozinho, né? Eu acho que primeiro toda a equipe, né? E quando eu falo de toda a equipe, não é só o professor de sala de aula, Exato. desde a pessoa que recebe lá na portaria, desde a senhora que faz a refeição, desde de uma pessoa que faz a higienização da escola. Acho que todos nós precisamos sentir aquele aluno, aquele estudante, para depois realmente, de fato, nós personalizarmos um currículo acessível para ele, né? O PEI ou o PDI. Aí eu estou falando de inclusão de fato. Quando eu simplesmente coloco no ambiente de sala de aula e eu penso em depois conhecer o aluno, daí eu estou fazendo errado. Então, eu sempre digo que o primeiro caminho é essa avaliação, né? Esse conhecer. Eu me doar para me dispor, né? Me colocar à disposição, desculpa, para entender como que ele funciona de fato, né? Como que ele entende esse propósito dentro do ambiente escolar. Essa criança está saindo, ou o estudante está saindo de uma esfera muito maior, que é a casa, né? É isso Indo aí. para um outro local. Então, eu preciso conhecê-lo para realmente, de fato, incluí-lo, né? E na tua visão de profissional que está há muitos anos dentro da escola, quais são os maiores erros que tu vê na tua visão, chegando numa escola, visitando uma escola ou lendo a respeito, né, dos projetos de inclusão? E quais são os maiores erros que a gente percebe na prática do atendimento educacional especializado na escola, né? Porque não adianta a gente ter apenas a sala de recursos se a gente não tem o macro, né, esse envolvimento da escola como um todo e profissionais realmente, né, que façam uso de todas as práticas de inclusão dentro da escola e utilizem esse espaço que é fundamental e maravilhoso dentro da escola da melhor maneira possível para criar potências, né? Sim. Como é que tu vê assim que seria a melhor maneira de utilizar esse atendimento educacional especializado dentro das escolas como um todo? Penso, Vanessa, que eu acho que o AE hoje ele tem que ser repensado, né? Nós estamos aí há tantos anos já falando de educação especial, falando dessa implementação dessas salas de recurso, né? No Brasil inteiro, né? Quando iniciamos, nós iniciamos com 25 mil salas de recurso sendo implementadas, né, pelo governo. E hoje nós temos aí várias salas de recurso dentro tanto da rede privada, rede municipal, estadual, Verdade. né, federal. E dentro deste contexto, a educação especial ela vem se redefinindo com o AE. Então hoje o AE ele precisa ser repensado. Eu sempre digo que o AE ele não deve ser somente um atendimento no contraturno. E antes de vir para cá, eu estava repensando isso, né? Estava pensando assim, será que o AE somente deve ser no contraturno? Eu acho que não, eu penso que não. Ele deve ser no mesmo turno também. Ele tem que ser no contraturno para atender o aluno, para não ferir a escolarização dele, mas eu Perfeito. preciso acompanhar esse atendimento lá na sala de aula, né? Que é o que eu faço. Recentemente eu saí de uma escola privada que eu fazia isso. Eu atendia no contraturno, atendia no turno e verificava realmente a funcionalidade daquele aluno. Como que ele estava sentado, onde que ele estava sentado, né? O que estava sendo planejado para ele. Então eu penso que o AE hoje ele tem que ser repensado, né? Mas muitas escolas fazem um atendimento muito bom, não sendo atendimento de reforço, né? E nem Sim, o exato. atendimento de escolarização. Para a gente não confundir, né, qual é a função real dessa sala de atendimento especializado, né, o quanto ela pode aportar o processo de aprendizagem dentro Perfeito. da escola, né, isso é
tão importante e acho que é fundamental para a gente conseguir dar um pontapé inicial para a prática perfeita, né, da usabilidade desse material, né, de uso não só no papel, Uhum. mas também prática dentro das escolas. E a gente está falando de incluir, né, Alberto? Assim, incluir ele é um ato de amor, mas incluir também é formação, é técnica, é empatia, é sensibilidade. A gente está falando de educação pública e privada, né? A tua atuação, boa parte é na rede pública. Tu faz bastante formações na rede pública de ensino, né? Pelo Brasil inteiro. E as tuas formações, elas são essenciais, né? Para o bom funcionamento das escolas e para dar dignidade e amor para essas crianças de inclusão que chegam nesses ambientes escolares. Mas o que tu achas, na tua opinião, que falta para o professor brasileiro no que a gente tange em relação à inclusão de fato? É uma pergunta bem desafiadora, assim. Eu penso que a gente poderia destacar vários pontos, né? E entre eles, acho que o principal é o recurso pedagógico. Acho que isso o professor, né? E daí não só falando também da rede pública, não. Às vezes a gente entra numa rede privada e também falta recurso pedagógico, né? Penso que o segundo ponto, além do recurso pedagógico, é o pessoal, né? As pessoas disponíveis para fazer esse processo de apoio para o professor que está ali também auxiliando nesse processo de inclusão. E o terceiro, acho que as políticas de educação especial elas precisam ser repensadas, né? Perfeito. Elas precisam ser vistas de uma outra forma, com outro olhar, né? E todo o processo de acessibilidade que a lei aí coloca. Eu acho que ainda nós estamos caminhando, né, para este destino, que é o destino da inclusão significativa, né? Nós não estamos mais engatinhando como alguns anos atrás, 10 anos nós estávamos. Nós estamos caminhando para realmente a inclusão acontecer. Então eu penso que essa educação especial inclusiva, ela está sim sendo uma perspectiva inclusiva, que é o que a gente vem há muitos anos lutando aí dentro desse processo de inclusão. Isso é inspirador, né? A gente saber que está saindo do papel e a gente consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel, né? Nesse assunto que é tão importante para a sociedade. Em toda a tua vivência, Alberto, qual foi o aluno, o projeto assim que mais te impactou, assim que te marcou muito nessa tua trajetória, né? Defendendo a inclusão dentro das escolas aí por esse Brasilzão? Olha, Vanessa, eu poderia destacar alguns alunos, mas eu sempre gosto de falar em instituições, assim, né? Uhum. Ah, penso que algumas instituições que têm meu coração muito, assim, e que é algo que eu me dedico bastante, né, são as APAES, né? São as escolas especiais, nos quais elas fazem esse trabalho, né, diferenciado, trabalhando nessa perspectiva de educação especial, né? São aqueles espaços nos quais a gente vê que é um trabalho de formiguinha, um trabalho diferenciado, são pessoas realmente dedicadas ao processo de pessoas com necessidades especiais que estão ali realmente sendo garantida pelo processo de uma perspectiva de inclusão, logo após talvez saindo desse espaço que é uma escola especial. Por que ainda é tão difícil sair do discurso? Esse discurso é muito bonito quando é falado, né? E ele fica no papel, mas por que é tão difícil ainda ser colocado em prática, Alberto? Né? A gente percebe o quanto os profissionais, as escolas, as políticas públicas, né? A gente vê tantas barreiras, tantas dificuldades. O que falta para sair do papel? Penso que ainda nós precisamos de pessoas qualificadas, né? E eu acho que não é só uma formação de 5 horas, nem um curso de 10 horas. Eu acho que é uma formação continuada para essas pessoas poderem entender o que realmente é o autismo, o que realmente é uma tecnologia assistiva, né? Qual que é o currículo adaptado, como fazer, de que forma fazer. Mas não é só oferecer há 5 anos atrás, é algo que precisa ser vivenciado sempre. Então, os professores, profissionais da área da educação, saúde, assistência, precisam sempre reviver esse tema. E reviver esse tema são vários assuntos dentro dele, né? Então, inclusão, ele é macro. E em cima disso, nós temos várias divisões que elas precisam ser trabalhadas constantemente. E você acredita que as políticas públicas têm acompanhado realmente as necessidades das salas de aula? Olha, Vanessa, algumas sim, outras não, né? A gente percebe muito que dentro das prefeituras nos quais eu faço assessoria, eu percebo que sim, elas vêm operando bastante com políticas próprias, né? Nós temos aí políticas tanto do governo, que vem do MEC, que vem federal, depois dos estados, né? Dos municípios também. Então eu percebo que sim, eles vêm conversando com umas legislações muito mais significativas hoje, fazendo com que essa inclusão ela aconteça, né? Não trazendo assim só incluir de fato, não, pensando no currículo adaptado, pensando em salas sensoriais, que hoje é algo que está sendo muito discutido, né? Uma sala de autorregulação para
para se trabalhar dentro do contexto de escolarização, as terapias fazendo também este contexto de atuação no ambiente escolar, né, dando esse feedback que antigamente não se tinha. Então hoje a gente tem políticas sim, né, voltada para uma inclusão mais significativa, mas ainda precisa ser muito repensada, né? Acho que as famílias precisam também conversar com as políticas, né, estarem sendo escutados. Né? Eu não Exato. posso, como um gestor, criar uma política se eu não escuto as famílias também. Então acho que ainda falta, parece, aquele olhar afetuoso e carinhoso dos pais, né? De eu criar uma política como gestor e perguntar para uma mãe e para um pai que tem um autista, por exemplo, né? Como que eles se sentem, né? Será que eles estão percebendo aquela legislação que está ali, né? Como que eles percebem aquela legislação? Eu acho que elas precisam também ser repensadas e escutadas a partir das famílias. Eu ia mesmo te perguntar isso, assim, tu falou da sensibilidade que falta, né? Mas falta realmente sensibilidade, falta recursos, falta financiamento. O que que falta para isso realmente acontecer de fato na prática? Muitas vezes falta recurso financeiro. A gente percebe que a gente vai dar um passo e aquele passo que a gente vai dar, às vezes ele é muito comprido, a gente tem que encurtar, porque a gente percebe que dentro dos municípios ou nos estados, o recurso financeiro ainda ele é pouco, né, sendo destinado, dependendo for o tipo de proposta inclusiva, né? Então, assim, principalmente quando se fala em contratação de pessoas, né? Alberto, se você pudesse hoje, pensando em toda a tua trajetória de vida, se você pudesse falar para os gestores de educação que cuidam das políticas públicas, né, de inserção da inclusão em todas as escolas do Brasil, e a gente tem um canhão imenso de pessoas nos assistindo aqui, a gente quer que essa entrevista ela tenha um alcance gigantesco e vai ter. Que recado tu darias para essas pessoas? Que eu sempre penso, né, Vanessa, também, tu viu que eu trago sempre o termo pensar, né, porque o achar é um achômetro, eu acho que é muito pouco, acho que a gente tem que colocar o que a gente pensa, Eu né, então, concordo igual. o que eu acho que eu penso é que quando a gente olha o telhado do vizinho, né, e o telhado tá bonito, né, quanto que às vezes é bonito aquele telhado, ele é diferente, eu penso que os gestores também precisam olhar para os vizinhos, e olhar para os vizinhos é olhar o quanto que tá dando certo outros municípios por aí, quando se fala de inclusão, né? E eu não falo somente de Porto Alegre, eu falo de um Brasil, né? Então, assim, quanto que o estado X, Y tá dando certo? Quanto que aquele município tá dando certo? Então, Perfeito. acho que os gestores precisam, primeiro, olhar, né, sair de dentro do seu município e olhar para outros municípios, outros estados que também fazem parte dessa referência de inclusão, né? E hoje, jamais, em tempo algum, eu falaria de uma referência de inclusão, porque eu acho que nós temos várias por aí pelo Brasil inteiro. Modelos lindíssimos, isso seria tão bacana, né? Esse benchmark entre os Perfeito. poderes públicos, os gestores de educação de todo o Brasil, falta diálogo, falta conversa, né? Falta esse entendimento do que o outro está fazendo, né? Será que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Né? Se eu estou falando de um órgão público, qual a rubrica que eu posso usar para Perfeito. adotar, para fazer a medida daquele valor, daquele recurso, para gerir o meu município melhor? Então, eu penso que sim, os gestores precisam sair da onde eles estão e olhar para outros lugares também. E o segundo seria a assessoria. Eu acho que a assessoria ela traz para nós um olhar mais significativo. Então, quando o gestor ele pensa numa assessoria de fora para o seu município, com certeza a inclusão ela vai dar muito certo. Ela vai fazer com que a inclusão seja uma inclusão significativa. A tua trajetória, Alberto, assim, esse teu olhar para um Brasilzão que a gente tem, assim, com coisas tão lindas acontecendo, tu tem o privilégio, né, de conseguir ir em praticamente todos os estados do Brasil, né, fazer a tua fala, defender a inclusão da maneira correta dentro das escolas, tanto na rede pública quanto na rede privada, e eu admiro demais a tua história por isso, assim, ter uma pessoa que tem esse penso, com uma trajetória de 20 anos aí, levantando a bandeira da inclusão, né, nesse Brasilzão, a gente precisa tanto disso. Com essa tua experiência de vida, o que que a inclusão te ensinou em relação ao ser humano, assim? O que que tu viu em toda a tua trajetória que tu entende, assim, que ensinamento bacana sobre o ser humano, assim? Tu deve ter visto muita coisa linda ou nem tanto. Vanessa, tu sabe que, tipo, antes da pandemia, até agora após a pandemia também, antes da pandemia, eu viajava em vários estados do Brasil para dar aula na pós-graduação. Eu viajava na sexta, ficava ali sexta, sábado, domingo e voltava só na segunda-feira, né? Então eu tinha, mês de fevereiro, era todos os finais de semana comprometido com viagens. Nesses anos todos eu fui viajando em vários lugares do Brasil. E agora, o ano passado, eu fui para o Amazonas para dar uma formação sobre adaptação e flexibilização Que curricular. legal.
que era 2 dias, né? Eram 2 dias, sábado e domingo. Só que antes da pandemia ali, um pouquinho antes da pandemia, eu já conhecia, né, Manaus, já conhecia um grupo de estudantes e após eu retomei, né? Eu voltei para lá, fui dar a formação. Então eu percebi o quanto que as regiões, elas vão mudando, né? Elas vão evoluindo. O que eu quero dizer para você com isso? Que quando eu fui antes da pandemia, eu vi aquele grupo de pessoas pensando de uma forma de inclusão. Quando eu retornei lá e eu trouxe um outro olhar, eu vi um outro pensar de inclusão. Então eu sempre digo que as pessoas, elas podem repensar a inclusão. É tão gratificante quando a gente vê essa mudança acontecendo na prática, né? E eu acho que tu tiveste um cenário, tu fez a tua capacitação, tu dividiu o teu conhecimento, a tua sensibilidade, e quando tu voltas para esse mesmo lugar e viu que nasceu florzinhas, né, que deu deu certo, frutos, né, que deu Vanessa? Que deu certo. certo. Pá, isso é tão legal. Eu sou muito inspirada pela tua história, né? E eu sou uma pessoa que falo muito sobre legado, né? Esse programa aqui, eu quero que seja um legado de histórias inspiradoras, trazendo pessoas como tu, Sim. com histórias lindas e que podem fazer diferença, assim, para tanta gente. Falando em legado, tu como educador, na essência, o que tu gostarias de deixar aí para a humanidade, para a vida, para tua filha, para Maria Alice, para o mundo? Ele tem uma filhinha linda, gente, uma bonequinha. Que legado é esse que o Alberto quer deixar para o mundo? Olha, Vanessa, quando tu estava trazendo aqui para mim, né, e colocando essa questão de inclusão, né, e eu vejo, sinto esse teu brilho também nos olhos, né, Ai, porque sim. tu também tá dentro, né, não é somente um coadjuvante, tu faz parte do processo de inclusão. Exato. Então eu acho que todos nós devemos viver a inclusão. Quando a gente vive a inclusão, a gente se doa, a gente repensa a vida, né, como eu disse no início, né, eu acho que eu também faço parte dessa inclusão. Eu me sinto vivendo uma inclusão porque eu penso diferente, né? Eu não consigo pensar igual como as outras Sim. pessoas, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, às vezes a gente tem um método de vida diferente. Então todos nós acho que somos especiais, né? A gente faz parte desse contexto especial. Então eu acho que quando a gente vê uma inclusão que ela tem que ser verdadeira, a gente luta por aquilo, né? E lutar não é brigar, eu não preciso brigar, eu quero lutar. E lutar é o quê? Ir até o final fazendo com que aquela inclusão seja significativa. Então, sim, eu acho que nós precisamos se doar. E doação, eu acho que ela vem de coração. Acho que a gente precisa ver o outro, ver um outro olhar, né? E eu acho que as pessoas, acho que elas precisam repensar isso. Então, acho que eu deixaria isso, assim, um pouquinho de mim é viver isso. Eu vivo isso, né? Então, esses 20 anos eu vivo a inclusão, né? É não ter medo de que talvez possa dar errado aquele processo inclusive e tá tudo bem, e eu tenho que repensar novamente. Só que o não dar certo aquele processo inclusivo, Vanessa, não é esperar o final do ano. É, naquele momento, eu tenho que repensar aquela prática. A gente nunca desiste, né, Alberto? Assim, eu penso que quando a gente trabalha com inclusão, eu acho que a persistência é algo que é uma constante na nossa vida, né? E tu és uma pessoa que já é um legado ambulante para a educação, em especial desse país, desse Brasil. E o quanto isso é importante a gente deixar assim gravado. As pessoas precisam ver, assim, pessoas como o Alberto, que são empenhadas com educação inclusiva, na sua essência e com amor, né? Porque realmente se preocupa com o futuro desse país e se puder deixar pílulas de sabedoria, né, para a gente conseguir incluir o maior número de pessoas dentro das escolas da rede pública e privada, vai ser fantástico. E agora, para a gente finalizar, Alberto, assim, pensando em uma frase para resumir a inclusão, que frase seria essa que o Alberto deixaria aqui registrado? Olha, acho que a frase que eu penso assim, né, trazendo Vanessa para esse programa tão que realmente ele é inspirador, ele faz com que a gente repense. Aqui falando contigo, assim, me veio várias possibilidades, né? E a gente poderia ficar, acho que a tarde inteira conversando aqui, né, de inclusão e trazendo casos e conversando. Eu acho que a frase que eu colocaria aqui, né, que é o que eu penso para minha vida, que a inclusão, ela não é fácil, mas a gente não pode desistir dela, né? A gente tem que pensar que a gente está lidando com pessoas, né? Lidando com seres humanos. É verdade. Então, acho que a inclusão ela não vai ser fácil. Ela não vai ser o doce. Ela, ao contrário, ela vai ser aquela balinha que ela é um pouco azeda, mas ela vai ser gostosa em algum momento, porque a gente vai pensar que aquele aluno está sendo feliz, aquela família também. Eu acho que sim, a gente precisa se doar, né? E a gente não pode desistir de um processo inclusivo significativo. E não só no ambiente escolar, né? Em todos os sistemas. Não, nunca. E feita com amor, né, Alberto? Quando a gente coloca amor em qualquer causa, dá né, certo. dá sempre certo. Dá sempre certo. E, Alberto, assim, eu queria te dizer que é um prazer imenso te ter aqui no programa.
Eu acho que a tua essência, o teu cuidado, esse assunto é um assunto tão necessário e tu trouxeste, assim, tu nos deixa com muito orgulho. E eu queria te dizer que não somos só nós que temos orgulho de ti, né? Que além de sermos teus amigos, os teus alunos, os teus professores, a tua família ela tem um amor imenso por ti, se orgulha muito do profissional que tu é. Tendo dito isso, as pessoas quiseram se fazer presente nesse dia especial aqui no programa. Que lindo. Muito obrigado. Que lindo. Muito obrigado, Vanessa. Teu marido, a tua filha te mandaram assim com todo carinho para marcar esse programa tão especial. Gente, é uma honra ter essa pessoa linda aqui. Muito obrigado, Pode Vanessa. chorar, porque eu também me emociono com esses gestos de amor e assim, ó, genuínos. Que tu continue tendo assim, ó, essa força, essa energia e acima de tudo, assim, ó, esse amor imenso que tu tem com a educação inclusiva, que foi o que fez eu me apaixonar por ele. Gente, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Alberto, obrigada. Obrigado e agradeço as flores, né? Que surpresa maravilhosa. E Respira. vou respirar um pouquinho, Tá assim. emocionado. São as flores mais lindas, assim, que eu já recebi, que são os girassóis, né? E falar um pouquinho dos girassóis, Por favor. eles sempre procuram o melhor lugar para eles, né? Para eles se direcionarem sempre ao sol, né? Então, assim, eu acho que todos nós podemos procurar o conforto. Eu acho que o conforto que a gente precisa procurar é onde tem amor, onde tem cuidado, né? E obrigado, Lucas, Maria Alice. Amor. Obrigado, Vanessa. Obrigada também pelo pela tua convite. história. É sempre uma honra. Eu vou te trazer aqui mais vezes, porque essa história, gente, assim, ó, é linda, merece ser vista, merece ser mostrado para esse Brasilzão todo. Parabéns pelo teu trabalho. Eu sou tua fã, muito fã. Eu espero que outras pessoas também se sensibilizem, se emocionem, porque sim, o nosso programa traz pessoas inspiradoras e o Alberto é uma delas. Obrigadão. Obrigado, Vanessa. Obrigado, pessoal.